Olá. Na nossa última conversa, a gente começou a mergulhar num plano espiritual, assim, grandioso, né? Desenhado para reacender a chama do conhecimento na Europa. Mas ficou uma ponta solta, uma questão fundamental. Sim. Para que esse plano todo funcionasse, era preciso encontrar uma terra nova, um solo, digamos, espiritualmente fértil, livre dos vícios antigos, sabe? Para poder plantar as sementes de uma nova fase do Evangelho. Exatamente. A narrativa que a gente está analisando, ela pinta um quadro bem sombrio da Europa daquela época. E não é só um declínio intelectual, é um esgotamento moral mesmo. Esgotamento. As fontes descrevem um continente exausto. Séculos de guerras, massacres, conflitos religiosos, tudo em nome de Deus. Nossa. A França, por exemplo, é citada como um lugar ideal para o surgimento de novas ideias, tipo o espiritismo, que veio séculos depois. Só que o solo espiritual de lá era descrito como pedregoso. Pedregoso? Por quê? Cheio de cicatrizes. Traumas históricos profundos, sabe? Como a noite de São Bartolomeu. A Europa estava, presa nos seus próprios fantasmas. Entendi. Então não bastava só reformar. Tinha que começar do zero, em outro lugar. Exato. E é essa busca que a gente vai explorar hoje. A nossa missão aqui é entender, com base nesses textos, como essa nova terra foi escolhida, como foi encontrada. A gente vai tentar desvendar as motivações espirituais que, segundo essa visão, estariam por trás das grandes navegações, a escolha de Portugal e, finalmente, a chegada no que hoje é o Brasil. E vale sempre a gente frisar, né? O que faremos aqui é uma imersão numa releitura espiritual da história. A gente não está negando os fatos históricos. Claro. Mas estamos explorando uma camada de significado que essas fontes nos trazem, focada na missão de entidades específicas para fundar o que eles chamam de pátria do Evangelho. Perfeito, então vamos para o ponto de partida disso tudo, que, curiosamente, é um momento de imensa frustração. Sim. A narrativa abre com uma cena muito poderosa, uma visita de Jesus à Terra, lá no final do século X, e o que ele encontra é de partir o coração. É uma cena de um peso dramático, assim, imenso. O texto descreve um diálogo entre Jesus e o mensageiro dele, Eliú. E a amargura na voz de Jesus é palpável. O que ele vê de tão ruim? Ele vê a mensagem dele, a mensagem de amor, que era o centro de tudo, ter sido sequestrada, torcida, transformada numa doutrina de ódio, numa desculpa para justificar perseguição, tortura, guerras santas. Usando o nome dele. Exato. Ele vê o símbolo da cruz, que deveria ser amor, sacrifício, sendo usado em estandartes de exércitos que marchavam para matar. Imagino que, diante de uma tristeza tão profunda, o mensageiro dele, o Eliú, não ficou em silêncio. Ele tentou argumentar. Tentou sim. Tentou ser um contraponto. O Eliú, com um olhar mais pragmático, aponta para alguns sinais de progresso. Do tipo? Ele menciona o crescimento do comércio, as caravanas que começavam a ligar os povos, sugerindo que, talvez, por baixo de toda aquela violência, tivesse uma sementinha de união brotando. Ele tenta mostrar o copo meio cheio, sabe? E qual foi a reação de Jesus a essa tentativa de otimismo? Demolidora, segundo a narrativa. Sério? Jesus teria dito que preferia ver os lugares sagrados de Jerusalém sob o domínio de Saladino, que era um líder de outra fé, mas conhecido pela nobreza, pela tolerância, do que ver esses lugares protegidos por cristãos que travavam uma guerra de cobiça e poder em nome dele. Nossa, isso é muito forte. É uma declaração fortíssima. É o reconhecimento de que o projeto na Europa tinha falhado na sua essência. E é dessa tristeza profunda que nasce a necessidade de um plano B para a humanidade. E esse plano B era literalmente encontrar um novo mundo. A descrição dessa busca nas fontes é quase cinematográfica. Sim. Fala-se de uma viagem espiritual a um continente intocado, com imagens muito vivas das matas virgens, dos rios, do cheiro da selva. É a narrativa quer nos transportar para um lugar de pureza, um lugar primordial. E é nesse cenário, diante de uma paisagem exuberante, intocada, que acontece o momento da grande revelação. Que é quando a terra é escolhida. Exato. Jesus olha para aquela terra e faz a declaração que é a pedra fundamental de toda a missão. Ele diz:
Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E tem mais, né? O selo divino. Isso. Como um selo divino, os textos dizem que, naquele instante, uma nova constelação se forma no céu, o Cruzeiro do Sul. Ali, naquele gesto, estaria sendo marcado o coração do mundo. A gente precisa parar um momento para absorver o peso disso. A ideia de que as grandes navegações, um evento que define o início da era moderna, foram, nessa visão, impulsionadas por uma decepção divina. Muda tudo. Muda. Mas aí temos a promessa. E entre a promessa divina e a realidade do século XV, existe um oceano. Literalmente. Como as fontes explicam a superação desse obstáculo? É aqui que a missão ganha um arquiteto terreno. A tarefa é confiada àquele mesmo mensageiro, Eliú. O que tinha tentado ser otimista. Esse mesmo. E os textos o identificam com uma figura histórica fascinante. O Rabino Hillel, o ancião. Ele viveu um pouco antes de Cristo e é famoso por aquela história. De resumir a Torá num pé só. Exatamente. Que ele teria dito: não faças ao teu próximo o que não queres que te façam. O resto é comentário. Ele era a personificação do amor ao próximo. Então esse espírito, Eliú, recebeu uma nova missão. E uma missão monumental. Ele precisaria reencarnar na Terra com um objetivo muito específico: criar o que as fontes chamam de roteiro de coragem. O roteiro de coragem? Sim. Ele deveria inspirar a humanidade a perder aquele medo atávico do oceano, a romper as barreiras do mar tenebroso e se lançar ao desconhecido. E é nesse ponto que a narrativa faz a conexão que, para mim, foi a mais surpreendente de todas. Ela pega uma figura que a gente conhece dos livros de história e coloca no centro desse plano. Exatamente. A narrativa afirma que Eliú reencarnou como o infante Dom Henrique de Sagres. O navegador. O próprio. De repente, a escola de Sagres, que a gente aprendeu que era um centro de estudos náuticos e cartográficos, ganha uma dimensão completamente nova. Ela vira o instrumento para a execução de um propósito divino, o centro de operações do roteiro de coragem. Isso. Mas aqui, nas fontes mais detalhadas que a gente analisou, surge uma distinção que é crucial e que muda toda a hierarquia dessa operação. Não é tão simples quanto Dom Henrique era o encarregado de tudo. Não. E este é talvez o ponto mais importante da nossa análise de hoje. É fundamental. Os textos insistem numa separação clara de papéis. Como assim? Eliú, na pele do infante Dom Henrique, tinha incumbência da logística, da engenharia da missão. Era o responsável por desenvolver as caravelas, treinar os pilotos, financiar as expedições. Ele era o grande gerente do projeto na Terra. Ok, o gerente. Contudo, o comando espiritual supremo da nova Terra, a Terra do Cruzeiro, foi entregue a outra entidade. Uma entidade de imensa envergadura. Ismael. Isso é fundamental, porque a maioria das narrativas que seguem essa linha foca só na figura de Dom Henrique. Pois é. Então, o que a gente está vendo aqui é que ele foi o engenheiro do projeto, mas não o guardião do propósito. Essa separação de funções é a grande novidade. Precisamente, é a grande chave. E é importante a gente lembrar quem é Ismael na tradição abrâmica. O primeiro filho de Abraão, com a serva Agar. O filho que acaba sendo rejeitado, né? Exato. Ele é preterido, enviado para o deserto, ele é o rejeitado em favor do filho da promessa, Isaque. E por que escolher justo ele? A escolha está carregada de simbolismo. Jesus teria confiado a Ismael um estandarte branco com o lema Deus, Cristo e Caridade. E designou o filho exilado como um anfitrião ideal para uma nação cuja vocação seria de acolher a todos, de ser um lar para os exilados e desesperançados do mundo. A escolha do rejeitado que acolhe para ser o guia é uma simbologia muito poderosa. Muito. E a escolha do instrumento humano, o povo português, também parece seguir uma lógica parecida, não? Sim, a lógica é a mesma. Por que Portugal e não a Espanha, que era a potência da época? Boa pergunta. Os textos contrastam as duas nações.
A Espanha estava focada numa conquista militarista e em expandir o Império Terrestre. Era uma lógica de dominação. E Portugal? Portugal, pela sua geografia, pela sua história, tinha uma vocação mais marítima, mais comercial. Essa mentalidade de troca, de intercâmbio e não só de conquista, era, nessa visão, o veículo mais adequado para o plano. Mesmo que os homens tivessem suas próprias ambições por ouro e especiarias, claro. Era um povo mais simples, então. Mais simples, trabalhador, menos enredado nos jogos de poder da alta nobreza europeia. Tudo isso nos leva finalmente à viagem de Pedro Álvares Cabral. E, como era de se esperar nessa narrativa, o acaso não tem vez aqui. Nenhuma. Não tem a história da tempestade que desviou a rota. A chegada ao Brasil é descrita como um ato deliberado e guiado. Totalmente deliberado. A narrativa usa uma linguagem muito poética para descrever isso. Fala de falanges de navegadores do infinito que acompanhavam a esquadra. Navegadores do infinito. Isso. Diz que as noites de Cabral eram povoadas por sonhos sobrenaturais, por intuições que o empurravam para o oeste. Os navios, diz um trecho, pareciam ceder a uma orientação imperceptível, abandonando a rota segura para as Índias e se entregando a um chamado do desconhecido. E o clímax dessa viagem guiada é o primeiro contato, que parece confirmar todo o propósito da missão. O que aconteceu ali foi radicalmente diferente do que se viu em outras partes das Américas. Sim, a ausência de violência imediata é um ponto central. Os textos descrevem que os nativos receberam os estrangeiros não com medo ou hostilidade. Mas como, então? Como irmãos muito amados, com uma curiosidade inocente. E ressaltam um momento específico, imortalizado na carta do Pero Vaz de Caminha, que para essa interpretação é a cena mais importante daquele dia. A famosa cena da dança, isso é muito poderoso. As fontes dão mais detalhes, porque é um contraste brutal com o que aconteceu em tantos outros lugares. Brutal. Foi realmente visto como um selo de aprovação espiritual naquele exato momento. Exatamente. O momento em que o navegador Diogo Dias, que é descrito como um homem jovial, brincalhão, começa a tocar um instrumento e a dançar com os indígenas na praia. E eles respondem. E eles respondem com alegria, entram na dança. Para a história convencional, isso é uma anedota curiosa. Para a narrativa espiritual que a gente analisa, aquilo foi o primeiro banquete de fraternidade na Nova Terra. O selo. Foi o selo de que o encontro estava ocorrendo conforme o plano divino. O encontro de irmãos, não de conquistador e conquistado. Foi a prova de que o solo era de fato fértil para o amor. O plano parece ter sido executado com perfeição, mas a preocupação retorna, né? Sim. Eliú, já de volta ao plano espiritual, observando tudo, fica angustiado. Ele vê a cobiça das outras nações europeias, França, Holanda, Inglaterra, e teme que a pátria recém-nascida seja invadida, dividida, Retalhada. antes mesmo de cumprir sua missão. E é para acalmar essa angústia que vem a promessa final de Jesus, que define o destino do país. Qual foi a promessa? Ele teria dito a Eliú: a nova terra estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As disputas políticas dos homens, as invasões, as batalhas, tudo isso seria secundário. A mão de Deus, segundo a promessa, protegeria a integridade daquela terra. E aqui a narrativa faz algo interessante. Ela nos convida a buscar a evidência dessa proteção na própria história. Diz pra gente olhar um mapa. Sim, o argumento é visual e histórico. Olhe para o mapa das Américas. As gigantescas possessões espanholas, que iam da Califórnia à Patagônia, se fragmentaram Em dezenas de países. em quase 20 repúblicas independentes. Já o Brasil, uma colônia de dimensão continental, com uma diversidade regional imensa, passou por todas as suas crises. Regências, revoltas, mudanças de regime e manteve sua unidade territorial. Mas alguém mais cético poderia ouvir isso e dizer que a unidade do Brasil se deve a fatores políticos, a vinda da família real, por exemplo, e não a uma proteção espiritual. Como as fontes que a gente analisa abordam essa visão materialista? Elas não refutam essa visão, elas a recontextualizam. Ah, interessante. Para essa narrativa, os fatores políticos, como a vinda da família real, não são coincidências, são as ferramentas que a espiritualidade usou para garantir o resultado. A unidade não é um acidente político, mas a manifestação material daquela promessa divina. E a execução disso?
A execução contínua dessa proteção é a missão principal daquela figura que a gente introduziu, Ismael. Ele é apresentado não apenas como guia inicial, mas como o governador espiritual permanente da pátria do Evangelho. Permanente. Sua tarefa incessante é zelar nos bastidores da história para que as paixões e disputas dos homens não consigam desfazer o plano maior. Ok, vamos organizar as ideias, porque a narrativa é densa, mas fascinante. Muito. O que a gente tem aqui é uma interpretação da história do Brasil, onde a sua descoberta não é um acidente, mas o clímax de um plano espiritual meticuloso, criado como um refúgio para um cristianismo que precisava ser renovado. Exato. E com essa distinção de papéis que a gente discutiu, a hierarquia da missão fica muito mais clara, mais complexa. A gente tem Jesus como o esbializador, que define o propósito a partir da sua decepção com o velho mundo. Depois Eliú, reencarnado como infante Dom Henrique, atuando como o arquiteto da logística terrena, o engenheiro que construiu a ponte sobre o oceano. E aqui entra a peça-chave. Ismael, como o executor supremo e, mais importante, o guardião espiritual permanente, a quem o destino e a alma da nova pátria foram de fato confiados. E Cabral, no fim das contas... E por fim Cabral e sua frota, como os instrumentos humanos que foram sutilmente guiados para cumprir a etapa final da descoberta. A ideia central, então, é a de uma identidade nacional forjada não por batalhas ou decretos, mas por um destino espiritual. A verdadeira certidão de nascimento do país nessa visão não seria a carta de caminha. Não. Mas aquele momento da visão de Jesus com o Cruzeiro do Sul se acendendo no céu como uma assinatura divina. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a uma reflexão final que se constrói sobre essa informação que foi o eixo da nossa conversa hoje. A centralidade de Ismael. Sim. Se uma nação possui, nesta visão, um guardião espiritual cuja essência do rejeitado que acolha, como essa missão se manifesta ou deveria se manifestar nos desafios atuais do país? Uma boa pergunta para se pensar. De que forma esse propósito espiritual de ser um porto seguro para todos, um coração do mundo, pode ser uma chave para compreender não apenas a identidade, mas também as profundas contradições e o imenso potencial do Brasil no cenário do mundo moderno?